Então, nosso tema de hoje é o idealismo alemão e como o idealismo alemão, principalmente os filósofos Kant e Hegel, influenciaram dentro do pensamento jurisfilosófico, dentro do pensamento da filosofia jurídica. Então, nosso primeiro filósofo a ser trabalhado será Kant. Mas nós iremos primeiro ver algumas características sobre o idealismo alemão. O que é o idealismo alemão, né? O sujeito exerce um papel mais determinante no processo do conhecimento. Diferente lá da Idade Média e também diferente um pouco das questões da filosofia moderna, o sujeito, o indivíduo, ele está no centro, agora no idealismo alemão, no centro de todas as decisões que acontecem dentro da sua vida, dentro da sociedade, no Estado, na sua própria vida, inclusive. O que ele conhece são suas ideias, suas representações do mundo e sua consciência. Então, no idealismo alemão, a parte mais importante do pensamento são as ideias e as representações do mundo e a sua consciência. Então, para os idealistas alemães, o sujeito não conhece o objeto em si, a coisa em si, mas sim as ideias e o mundo, as suas representações. Os principais filósofos que representam, fazem parte dessa fase na filosofia são Kant, Fichte, Hegel e Schelling. Então, como eu havia dito, o nosso primeiro filósofo do idealismo alemão, que nós iremos trabalhar, é Immanuel Kant. Kant nasceu em Königsberg, na Prússia Oriental, então Império Alemão, no dia 22 de abril de 1724. O pensamento kantiano é conhecido como idealismo transcendental, que significa aquilo que é anterior de toda a experiência. Chama o transcendental, vamos citar Kant, todo o conhecimento que trata não tanto dos objetos, como, de modo geral, de nossos conceitos a priori dos objetos. Então, os conceitos anteriores, os conceitos que estão na nossa ideia. Então, o que Kant vai chamar de idealismo alemão são os conceitos que fazem parte da ideia da coisa antes da coisa acontecer. A ética em Kant é deontológica, então ele se pauta no imperativo categórico, que é o princípio ou a lei moral de Kant, é o que nos interessa aqui. Tal princípio é categórico por oposição ao hipotético, e aí nós vamos ver mais à frente qual a diferença entre o imperativo categórico e o imperativo hipotético, porque nos apresenta como uma obrigação absoluta ou incondicional. Então, o imperativo categórico é uma obrigação de fazer. Procura o universal e necessário no a priori, ou seja, no que está no sujeito antes que interaja com o mundo, e, portanto, assim o conheça. Então, o que é a priori em Kant? É aquele conhecimento que ainda faz parte do nosso consciente, da nossa ideia, e não aquilo que a gente já conheceu e diz em alguns momentos a priori, ou uma ação, aquilo que aconteceu a priori. Então, o a priori não é uma ação que aconteceu antes da outra, é aquilo que está na nossa ideia. Algumas pessoas têm um costume muito grande de dizer a priori isso, aquilo, outro, a priori isso, aquilo, outro. Então, o a priori, diferente de que algumas pessoas pensam, não é uma ação que acontece antes da outra. O a priori é um conhecimento, o a priori é a ideia antes da interação com o mundo, antes da coisa, da ação acontecer. No direito, o direito e faculdade de obrigar e obrigar significam, portanto, uma coisa só, em Kant. Direito é o meio para garantir a coexistência das esferas de liberdade externa de todos os cidadãos. A coação é a não-liberdade que repele a não-liberdade do sujeito. Sem coação, não existe liberdade. Então, só existe liberdade porque existe algo para coagir. Então, para Kant, o direito se distingue da moral, porque esta última, a moral, busca uma espécie de prática de lei por si mesma.
tendo seu âmago na vontade interna do sujeito, enquanto o direito se impõe como uma ação exterior, que é a própria coação, concretizando-se no seu cumprimento, ainda que as razões do sujeito não sejam morais. Embora tal distinção há, no entanto, um núcleo comum ao direito e à moralidade, que para Kant a forma do direito é semelhante à forma da moralidade. Existe direito porque existe moralidade. E isso está fundamentado em Kant no seu livro, na sua obra chamada Metafísica dos Costumes. Então, a moralidade, diria Kant no livro da Metafísica dos Costumes, existe desde o senso comum. Todavia, o dever moral não pode ser experimentado, mas sim a priori. Lembre-se o que é a priori, é aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que é uma ideia antes da ação. Assim, o estudo do senso comum reconhece o moral através de uma fundamentação que não pode ser senão filosófica, que resulta em uma razão prática pura. Então, aquilo que acontece enquanto filosófico, a ação moral, ela acontece porque houve um a priori a ser experimentado, houve um dever moral a ser experimentado antes de acontecer. A moral, segundo Kant, regula a forma como as pessoas agem em sociedade. E esta moral é relacionada com a moralidade e com os bons costumes. São todas as formas de agir em conjunto e isoladamente, que a sociedade, mesmo que de forma implícita, estabelece a partir de cada indivíduo que nela vive. Então, a moral faz parte do ser humano em sociedade, que é o que Kant está dizendo. E que não precisa, por exemplo, do direito para que ela exista. A moral não precisa do direito para que ela exista. Já o direito necessita da moral para que ela exista. Mesmo havendo senso comum, existe moral, que é o que Kant está querendo dizer. A lei moral na sua pureza, aqui é uma citação de Kant, e autenticidade, e é exatamente isto que mais importa na prática, não se deve buscar em nenhuma outra parte senão numa filosofia pura. E esta, metafísica, tem que vir, portanto, em primeiro lugar. E sem ela não pode haver, em parte alguma, uma filosofia moral. E aquela que mistura os princípios puros com os empíricos não merece mesmo o nome de filosofia. Costume. Então, as questões do direito e as questões da moral estão entrelaçadas também à ideia de costume. Então, o que é costume em Kant? Kant define como costume as regras da sociedade. Estas regras são sempre generalizadas e prolongadas, através de práticas sociais constantes. Por isso, temos a impressão que nos é obrigatório atuar conforme dita os costumes. Os costumes da sociedade ditam regras. Então, algumas regras, segundo Kant, nasceram porque os costumes já existiam. Então, algumas regras, algumas leis, por exemplo, que nós conhecemos, elas existem já vindas do senso comum, que tem uma moralidade, segundo Kant, e aí eram práticas costumeiras que se tornaram regras. E aí depois o direito se tornou lei. Por exemplo, não matar. Era uma regra do senso comum, que fazia parte da moralidade de uma sociedade e que se tornou lei, se tornou regra, se tornou imperativo categórico. O incentivo de normalizar as ações partidas de quem faz as leis, preencher os espaços que a lei não exara e auxilia no entendimento da lei são formas que os costumes interferem no direito. Portanto, desde o início da criação da lei, os costumes agem como fonte, tanto inspiradora como suplementar e interpretativa. Então, os costumes são a análise, por exemplo, do caso concreto para Kant. Então, a forma como analisamos os casos, a interpretação daquilo
faz parte ou ela deve ser vista de acordo com os costumes. O conhecimento em Kant. O registro mais contundente acerca do conhecimento se faz a partir da distinção de dois juízos, a saber, o juízo analítico e o juízo sintético, ou também pode ser chamado de juízo de elucidação. O ato de conhecer se distingue em duas formas básicas para Kant: o conhecimento empírico e o conhecimento puro. Então, em Kant existem duas formas de análise, duas formas de juízo, duas formas de pensamento. E ele divide essas duas formas de pensamento em juízos, juízo analítico e juízo sintético. O juízo analítico é aquele em que o predicado está contido no conceito do sujeito. Basta analisar o sujeito para deduzir o predicado. Segundo Kant, são também juízos de elucidação, pois o predicado simplesmente elucida algo que já estava contido no sujeito. E o juízo sintético? O juízo sintético é aquele em que o predicado não está contido no conceito de sujeito. Nesses juízos, acrescenta-se ao sujeito algo de novo, que é o predicado. Os juízos sintéticos enriquecem as informações e ampliam o conhecimento, também chamados de juízos de ampliação. Esses juízos, eles compõem as leis e também compõem as questões da moral. Então, como eles compõem o a priori, como o sujeito vai interagir com a ação. Então, esses dois juízos fazem parte da interação do sujeito com a sociedade. As leis em Kant. Como Kant entende as leis? Kant coloca as leis físicas, naturais, como as leis descritivas, que relacionam o cotidiano de determinado indivíduo à realidade que o circunda. Então, fazem parte das leis do mundo, das leis que regem a natureza, por exemplo, leis físicas e naturais, são descritivas. Elas se relacionam de acordo com o cotidiano do indivíduo e da realidade que ele faz parte. Então, são leis que a gente não pode mudar, elas se relacionam com o indivíduo. As leis, por exemplo, da natureza. E as leis jurídicas morais são no âmbito do dever ser. E aí é uma coisa que vocês viram lá em Introdução ao Estudo do Direito. O direito é o estudo do dever ser. Baseado em que os juristas dizem isso? Nas propostas de leis de Kant. Então, as leis jurídicas morais são no âmbito do dever ser, como nos é ensinado. Se A é B, então A deve ser B. Entenderam? Então, as leis jurídicas e morais, elas fazem parte da obrigação de dever ser. Elas devem ser cumpridas. Então, se A é B, então A deve ser B, obrigatoriamente. Levam-se em conta as ações em que o indivíduo executa externamente, se são legítimas ou não, as jurídicas e morais. O direito e a ética permeiam as relações jurídicas dos indivíduos e, quando estes estão de acordo com elas, podemos dizer que há uma legalidade na ação. As leis são exteriores ao indivíduo, ou seja, este indivíduo é compelido a executar as leis jurídicas conforme o dever, já que, caso tenha uma conduta diversa, poderá ser sancionada pelas suas ações. Então, as leis não fazem parte do indivíduo, não fazem parte do homem. Elas são exteriores ao homem e devem ser cumpridas por ele para que haja uma harmonia dentro da sociedade. Então, para Kant, o que deve ser levado em conta é a capacidade, ou seja, a vontade, já que esta vontade só pode ser determinada pela razão. Então, o que é o imperativo categórico? Vamos lá nos aprofundar um pouco mais. O imperativo categórico de Kant determina a ação dos indivíduos através da premissa e de uma máxima que o agente daquela determinada sociedade executa. Esta ação
baseada no que ele quer ver transformado em lei universal. Ou seja, ele age de acordo com o que ele gostaria que fosse feito a todas as outras pessoas. Ou aquela frase de senso comum de não fazer para os outros o que você gostaria que não fizesse para você. Então, Kant tem uma máxima dentro dessa questão do imperativo categórico. Faça de tal forma a sua ação que ela se torne uma lei universal. Então, é parecido com a frase do senso comum, que a gente já conhece, que não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. A máxima da lei moral é essa. E da lei do imperativo categórico é: faça da sua ação que ela seja tão boa que se torne uma lei universal. Por exemplo, no artigo 121 do Código Penal, ele vem lá descrito: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. O que significa isso? O artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos, significa um imperativo categórico, certo? Vamos lá as comparações entre imperativo categórico versus imperativo hipotético. O imperativo hipotético, ele ordena uma ação como meio para alcançar outra coisa. O imperativo categórico, ele visa uma ação que é boa em si e não um meio que possibilita alcançar uma outra coisa. O imperativo hipotético ordena uma ação que tem como condição da sua realização alguma circunstância externa. O categórico é incondicionada e autônoma a ação. Então, a ação é incondicionada e autônoma. No imperativo hipotético, está relacionado aos desejos e inclinações naturais. E o imperativo categórico está relacionado à vontade que tem por fundamento a razão prática. Então, o imperativo hipotético em Kant faz parte do a priori. E o imperativo categórico faz parte do dever ser, faz parte da ação, faz parte da ação incondicionada e autônoma que o homem realiza dentro da sociedade. Para que o direito possa ser validado e opere em Kant, é extremamente necessário haver algum tipo de coerção. Esta coerção só pode ser algo ético e não é simplesmente uma prerrogativa de um uso da força pelo Estado. Ela é mais do que isso. Então, a coerção em Kant, ela é mais do que o uso, por exemplo, da ação violenta, como nós conhecemos em alguns momentos a coerção. Ela é mais do que isso. A coerção é que garante que a não liberdade não seja exercida. Essa não liberdade é a ação de pessoas que tentam impedir ou interferir na liberdade de outras. Então, a coerção é algo que defende a liberdade. Então, ela existe para defender a liberdade e não a não liberdade. Quando as pessoas agem de encontro, utilizam a sua liberdade, né, para fazer alguma coisa errada, para roubar, para matar, para corromper, ser corrupto. Então, elas estão interferindo na liberdade dos outros. E, para Kant, a coerção serve para isso, para defender a liberdade de todos. Podemos definir o direito como algo que é coercível, exerce uma liberdade externa, é bilateral, pois vincula duas pessoas, garante direitos e impõe deveres. É heteronoma, pois é criada por muitos e determinadas a muitos, e é por fim exigível. Então, o direito em Kant é externo, ele defende a liberdade, ele é bilateral, pois vincula duas pessoas ou mais, né?
garante direitos e impõe deveres, é heterônomo, pois é criado por várias pessoas e está determinada a várias pessoas. E, por fim, exigível, é necessariamente, obrigatoriamente exigível dentro de uma sociedade. Para Kant, a função do direito é a garantia da liberdade externa e tudo que impede a liberdade é injusto. Já que o homem tem instintos e não é só racional, porém a liberdade, como se trata de um princípio presente na moral, não pode delegar ao direito preceitos diversos da abrangência de competência destes, a partir de experiências externas à vontade autônoma dos indivíduos.